Na boa, acabei de receber uma crítica aqui do nosso amigo atrás da câmera, o Djavan, dizendo que como cantor, sou um ótimo professor. Isso é sacanagem, hein? Isso é sacanagem. Só porque eu cantei essa parte da música aqui, ó. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar como você. Pô, afinadaço. Maluco, The Voice. O que o Lulu vai fazer? Vai virar a cadeira, meu parceiro. Não? Então vamos lá. Olha na telinha, vai. TRT, 18ª Região, Analista Judiciário 2013, número 20. Uma redação alternativa escrita com correção e lógica para um segmento do texto é: letra A. 800 sismos que ocorreram ali em um período de 6 meses ajudaram a determinar a causa dos tremores da terra naquela região. Não percebi erro nenhum, hein? Pô, logo de cara, gabarito, será? Vamos olhar as outras opções. Uma pequena porcentagem dos terremotos do Brasil se concentram na zona sísmica Goiás-Tocantins, na qual é geologicamente estável. Cara, 2 erros aqui, ó. Uma pequena porcentagem do terremoto do Brasil, núcleo, singular, verbo no singular. Uma pequena porcentagem dos terremotos do Brasil se concentra na zona sísmica Goiás-Tocantins, na qual é geologicamente estável. Na qual não, a qual é geologicamente instável. Ou seja, a zona sísmica Goiás-Tocantins é geologicamente instável. Letra C. Em certos trechos do lineamento transbrasiliano, jamais se registrou tremores. Pô, erro clássico de concordância. Jamais se, esse se é uma partícula passivadora, jamais se registraram tremores. Ou seja, tremores jamais foram registrados. Jamais se registraram tremores, que é o sujeito do verbo registrar. Letra D. Os reflexos do terremoto percorreu... Nossa. Os reflexos percorreram 250 quilômetros e alcançaram Brasília. Pô, isso aqui o cara deu a questão de graça, né? Alcançaram Brasília. A qual alguns prédios foram desocupados. A qual? A qual não. Alguns prédios foram desocupados de Brasília. Então, da qual? Beleza? Letra E. Abaixo de Mara Rosa, há possivelmente 3 km de profundidade. Existem rachaduras na crosta terrestre. Meu nome, abaixo de Mara Rosa, há, ou seja, existe possivelmente 3 km de profundidade. Existem rachaduras na crosta terrestre. Ou seja, rachaduras na crosta terrestre existem. Beleza? Consequentemente, gabarito letra A mesmo. Próxima questão, número 21. Van Gogh compôs um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais. A obra de Van Gogh influenciou a produção de sucessivas gerações de artistas. As frases acima se articulam com correção e lógica em letra A. Um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais foi composto por Van Gogh, cujo pintor influenciou a produção de sucessivas gerações. Cara, eu não posso usar o cujo, porque o cujo estabelece uma relação de posse entre o termo anterior e o termo, ou melhor, entre o termo anterior e o termo posterior. Quando você diz Van Gogh, cujo pintor, você está dizendo que o pintor do Van Gogh influenciou a produção de sucessivas gerações de artistas. Só que a ideia não é essa. A ideia é um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais foi composto por Van Gogh, pintor que influenciou a produção de sucessivas gerações de artistas. Beleza? Então a construção da letra A está errada. Vamos para a letra B.
Um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais foi composto por Van Gogh, cuja obra, agora sim, ou seja, a obra de Van Gogh influenciou a produção de sucessivas gerações de artistas. Agora, ok, beleza. Letra B, portanto, é o gabarito, está totalmente correto, não só no ponto de vista do sentido, quanto da construção morfossintática. Letra C. Van Gogh compôs um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais. Onde? O pronome relativo onde se refere a uma ideia de lugar. Cadê a ideia de lugar? Tem a mínima ideia. Está errado o uso do pronome relativo onde. Onde a produção de sucessivas gerações de artistas foram influenciadas pelo mesmo. Meu nobre, leia de novo. A produção de sucessivas gerações de artistas foram influenciadas pelo mesmo. Olha que construção bizarra. Em tese, o sujeito seria a produção de sucessivas gerações de artistas. Só que não tem como a produção ser influenciada. Quem é influenciado são as sucessivas gerações de artistas. E não satisfeito, o cara usa o vocábulo mesmo para retomar Van Gogh. Isso não existe na língua portuguesa culta, exceto o Bechara, que o Bechara diz que pode usar o mesmo para retomar um termo anterior. Por exemplo, João foi trabalhar. O mesmo é um cara muito trabalhador. Só o Bechara diz que isso é possível. Só que não se pode fazer isso de acordo com 99,99% dos gramáticos. Então deveria ser como essa frase? Eu não posso usar o mesmo, eu tenho que usar um outro elemento. Sei lá, pelo pintor, por ele, pelo genial artista, sei lá. Você vai ter que usar uma outra estrutura. Você só pode usar o mesmo quando você se refere a uma expressão indicando a mesma coisa. Não entendi nada, Pestana. Vou te dar um exemplo, relaxa. Eu digo assim, ó. Eu jogo bola todos os dias e ele faz o mesmo. Ou seja, e ele faz a mesma coisa. Tá certo? Então você não pode usar o mesmo para retomar um substantivo. Letra D. E o que a gente mais vê nos elevadores é isso, né? Normalmente está escrito assim no elevador. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Não é isso que a gente lê nas plaquinhas do elevador? Esse o mesmo está inadequado de acordo com a norma culta, exceto do ponto de vista do Bechara, que diz que está valendo. Está correto. Letra D. Um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais foram compostos por Van Gogh, as quais influenciarão a produção de sucessivas gerações de artistas. Meu camarada, tem alguma coisa errada aí, no mínimo. Leia de novo. Um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais foram compostos por Van Gogh, as quais influenciarão a produção de sucessivas gerações de artistas? Ou às quais está se referindo a quê? As obras plásticas do acervo da história das artes mundiais? Ou está se referindo às artes mundiais? E quando o cara diz influenciarão, dá uma ideia de futuro. Só que lá no texto original, não sei se você se lembra, o cara diz que influenciou, ou seja, passado. Consequentemente, a letra D está incoerente e confusa. Letra E. Van Gogh, que veio a compor um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais, pelas quais a produção de sucessivas gerações de artistas foram influenciadas. Cara, de novo, eu tenho uma construção errada, além de truncamento sintático. Por quê? Porque está faltando um pedaço à frase. Leia de novo, que você vai perceber. Van Gogh é o sujeito de algum... Van Gogh é o sujeito de algum verbo que não está aqui. Leia de novo. Van Gogh, que veio a compor um dos mais importantes conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais, pelas quais a produção de sucessivas gerações de artistas foram influenciadas, blá, 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 blá. Ou seja, está faltando alguma coisa, está faltando o verbo para esse sujeito. Consequentemente, ocorre um truncamento sintático. Beleza?
Show de bola. Gabarito letra B. Próxima questão. Assembleia Legislativa RN, Rio Grande do Norte. Valeu, galera de Rio Grande do Norte. Tamo junto, hein? Se quiser me convidar para dar um aulão aí, eu quero dar, hein? Rio Grande do Norte é uma terra bonita, né? Olha eu me fazendo propaganda de mim mesmo. Feião, né? Foi mal, galera. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Assembleia Legislativa Rio Grande do Norte, Analista Legislativo 2013. Questão número 22. Quando os jornalistas são questionados, eles respondem de fato. Nenhuma pressão é feita sobre mim, escrevo o que quero. Isso é verdade. Apenas deveríamos acrescentar que, se eles assumissem posições contrárias às normas dominantes, não escreveriam mais seus editoriais. Observe, o cara que escreveu isso aqui está debochando dos jornalistas, que dizem que falam o que querem, que escrevem o que querem, que são isso, são aquilo, são os bonzões, pica das galáxias, o cacete, não é isso? Aí o cara vai e dá uma alfinetada irônica. Apenas deveríamos acrescentar que, se eles assumissem posições contrárias às normas dominantes, não escreveriam mais seus editoriais. Ou seja, significa que os jornalistas, do ponto de vista de quem está falando, na verdade não escrevem o que querem, escrevem o que podem escrever. Porque se eles assumissem posições contrárias às normas dominantes, eles não mais poderiam escrever o que eles escrevem. Beleza? Tranquilo? Ou melhor, eles não mais poderiam escrever aquilo que eles dizem que podem escrever. Tá certo? Show de bola. O texto acima, reescrito corretamente e de maneira a conservar sentido semelhante, encontra-se em letra A. Vamos lá. Quando os jornalistas eram questionados, respondem mesmo que... Opa! Erro de correlação verbal. Quando os jornalistas eram questionados, respondiam... Olha a correlação verbal. Se eu começo com a ideia de passado, eu tenho que manter essa ideia. Quando os jornalistas eram questionados, respondiam mesmo que nenhuma pressão era feita sobre eles, porque escreviam como que queriam. Como que queriam? Eu não sei o que é esse que aqui não, tá? Eu só sei que ele caiu de paraquedas. Como que queriam. Deveria ser como queriam, né, galera? Afirmação com a qual concordo. Mas, creio se devo acrescentar que, caso eles assumam posições contrárias às normas dominantes, talvez não escrevessem mais seus editoriais. Novamente, eu tenho um erro aqui de correlação verbal. Deveria ser, caso eles assumam posições contrárias às normas dominantes, talvez não escrevam mais seus editoriais. Então, não escrevam. Então, há uma correlação verbal inadequada aqui entre esses verbos. Beleza? Assim como existe aqui entre esse verbo e esse verbo. Tudo bem? Letra B. Ao serem questionados, os jornalistas respondem mesmo que nenhuma pressão é feita sobre eles, porque escrevem o que querem. Afirmação com a qual concordo, mas creio se devesse acrescentar que, caso eles assumissem posições contrárias às normas dominantes, não escreveriam mais seus editoriais. Pô, cara, a letra B está linda, perfeita, no que diz respeito à correlação verbal, no que diz respeito à manutenção das ideias, no que diz respeito à concordância, pontuação. Enfim, ela só pode ser o gabarito. Mas vejamos as demais. Vamos lá, letra C. Ao serem questionados, os jornalistas responderam mesmo que nenhuma pressão era feita sobre eles. Porque escreviam o que queriam. Essa seria a correlação verbal adequada, para manter a ideia de passado. Porque escreviam o que queriam. Então já há aí um problema. Afirmação verdadeira, por isso creio que eles deveriam acrescentar que, assumindo posições contrárias às normas dominantes, continuariam a escreveriam. O que é isso aqui, Jesus? Como diz lá o maluquinho do Mundo Canibal, Jesus! O que é isso, Jesus? Na moral, o que é isso aqui? Se você conseguir uma explicação para isso, eu te dou eu deposito R$1.000 na tua conta amanhã. Beleza? Na moral, essa locução verbal não existe.
continuariam a escrever seus editoriais. Tá certo? O verbo principal de uma locução verbal, se ele estiver no infinitivo, ele não varia nunca, tá, galera? Pelo amor de Deus. Letra D. Quando os jornalistas foram questionados, responderam mesmo que nenhuma pressão era feita sobre eles. Eu tenho que manter a ideia de passado. Olha o que o cara fez. Misturou tempo presente com tempo passado. Não dá. Então, quando os jornalistas foram questionados, responderam mesmo que nenhuma pressão era feita sobre eles. Que escreviam como que queriam. De novo, esse que eu não sei de onde o cara arrancou isso aqui, caiu de paraquedas. Esse que não existe, tá, galera? Como queriam. Afirmação verdadeira, mas creio que eles devam acrescentar, eu acho que o ideal seria devam, uma vez que o verbo crer dá uma ideia de ponto de vista, de opinião e, consequentemente, uma hipótese, né? Uma possibilidade interpretativa, enfim, dá uma ideia de dúvida, de incerteza, porque é um ponto de vista, não é algo factual. Então, o ideal seria colocar o verbo aqui no modo subjuntivo, para manter essa ideia de possibilidade, dúvida, incerteza. Creio que eles devam acrescentar que, ao assumir posições contrárias às normas dominantes, talvez não escrevessem mais seus editoriais. Beleza? Letra E. Quando os jornalistas forem questionados, respondem mesmo? Não. Quando os jornalistas forem questionados, responderão. Observe a correlação verbal. Se eu tenho um verbo no futuro do subjuntivo, o verbo seguinte que mantém uma correlação com ele deverá estar no futuro do presente do indicativo. Vou repetir. Quando os jornalistas forem questionados, responderão mesmo que nenhuma pressão é feita sobre eles, porque escrevem como querem. Afirmação verdadeira, mas creio que eles devam acrescentar, seria o ideal. Ideal, tá certo? Eu estou falando sobre o ideal. Mas creio que eles devam acrescentar, que, ao assumir posições contrárias às normas dominantes, talvez não escrevam mais seus editoriais. Cara, eu acho que tem um problema aqui de correlação verbal, quer ver? Ó? Deixa eu ler de novo. Afirmação verdadeira, mas creio que eles devam acrescentar que talvez não escrevessem mais. Eles devam acrescentar que talvez não escrevessem mais seus editoriais. Beleza. Agora sim fica adequada a correlação verbal. De novo, mas creio que eles devam acrescentar que talvez não escrevessem mais seus editoriais. Tá certo? Pô, Pestana, mas esse escrevam aqui não está no subjuntivo? Não mantém a mesma ideia de hipótese e tal? Deixa eu ler de novo. Afirmação verdadeira, mas creio que eles devam acrescentar que talvez não escrevam mais seus editoriais. Pô, cara, a ideia de escrever está tão melhor do que devam acrescentar. Sabe por quê? Porque o escrevam dá uma ideia de presente. E escrevessem dá uma ideia de hipótese futura. Bom, me parece que o escrevessem está bem melhor aqui. Bom, eu não vou condenar o escrevam. De qualquer maneira, eu já sei que há um erro na letra E logo no início de correlação verbal. Beleza? Eu não vou ficar mancando aqui na questão, não. Então, gabarito, letra B de bola, não tem erro nenhum. Eu me lembrei agora dessa questão. O aluno me mandou um e-mail uma vez perguntando o seguinte: Pestana, é possível que uma conjunção integrante venha implícita ao iniciar uma oração subordinada substantiva? Por exemplo, eu digo assim, quer ver? Ó? Eu acredito que Papai Noel existe. Isso aqui é só uma frase, tá, galera? Eu não acredito. Eu acredito que Papai Noel existe. Caraca, por que eu fiz esse comentário tão ridículo? É claro que ele não existe. Se tiver uma criança assistindo isso agora com os pais, né, vai chorar pra caramba. Eu acredito que Papai Noel existe. Aí o aluno me perguntou se esse que aqui, se essa conjunção integrante, poderia ficar implícita. Ou seja, eu acredito que Papai Noel existe. Cara, isso é possível na língua portuguesa culta. E é justamente por isso que o que aqui, ó, não está implícito.
Não sei se você percebeu. Mas creio que se devesse acrescentar que, caso eles assumissem posições contrárias à norma dominante, não escreveriam mais seus editoriais. Observe que o verbo crer exige um complemento, e esse complemento vem em forma de oração subordinada substantiva. E o que está implícito, a condição integrante. É estranho? É. Mas é correto? É. Então vamos continuar a brincadeira. 23, MPE. MA, Maranhão. A galera lá de Maranhão. Um salve. Maranhão, marrom. Resolve o negócio de tirar o chapéu. Ah, moleque, tô ligado. Vamos lá. MPE Maranhão na lista ministerial 2013, número 23. Está clara e correta a redação deste livro e comentário sobre o texto. Letra A. Em enunciados desse tipo, que o cara fala sobre comentários sobre o texto, você não precisa voltar ao texto, ok? É só olhar a opção que está clara e correta, ponto final. Então, letra A. Os espelhos, do ponto de vista das pessoas velhas, não existem senão para mostrá-las os traços indesejáveis de seus rostos, já que o espírito lhes permanece jovem. Há um erro aqui. Não se usa senão separado quando ele equivale a não ser. Então deveria ser como, Pestana? Senão junto. Se eu fosse você, eu colocaria agora no Google. Senões porquês. Assim, ó. Eu colocaria agora no Google assim, ó. Senões porquês. Pestana. Eu escrevi um artigo sobre os senões e os porquês. Dá uma lida lá, muito bacana. Beleza? Então deveria ser o senão junto e não o senão separado. Esse é o erro da letra A, vamos partir para a letra B. Para o autor do texto, vírgula, o espírito das pessoas não envelhece. Ou seja, segundo o autor do texto, seria um adjunto adverbial de conformidade. De acordo com o autor do texto, o espírito das pessoas não envelhece. 2 pontos. Esses 2 pontos separam a oração coordenada anterior à oração coordenada assindética posterior. Com o correr dos anos, vírgula, com o correr dos anos é um adjunto adverbial deslocado, por isso a vírgula obrigatória. Elas passam, ou seja, essas pessoas, né, passam a se sentir mais e mais jovens. Cara, a letra B está perfeita e, portanto, é o gabarito. Não tem o que falar dela. Letra C. É de se confessar que a velhice traz... Nossa. Traz é advérbio. Se você queria usar o verbo trazer, você deveria usar traz, com Z, e não com S. É de se confessar que a velhice traz, de fato, alguns resquícios de enfraquecimento. Haja visto não existe. Segundo todos os gramáticos que eu conheço, todos, sem exceção, o certo é haja vista os desequilíbrios corporais e sua cada vez menor elasticidade. Beleza? Pô, Pestana, mas eu já vi alguns gramáticos dizendo que pode ser hajam vista, encarando os desequilíbrios corporais e sua cada vez menor elasticidade como sujeito. E aí poderia ser hajam vista os desequilíbrios. Sim, essa análise é possível de acordo com alguns gramáticos. Isso é verdade de fato. Beleza? Show de bola. Qualquer dúvida, abre o capítulo de concordância da minha gramática, eu falo lá sobre o haja vista na parte de concordância nominal. Vamos para a letra D. O autor chega ao desplante de considerar a velhice uma mera ilusão da juventude. Parece-lhe até mesmo que os sexagenários são mais adolescentes que os mesmos. Os mesmos quem, cara pálida? E ainda que você dissesse, os mesmos se refere aos velhos. Ainda assim, é aquilo que eu falei. Você não usa mesmos para retomar substantivo. Isso aqui está errado, do ponto de vista da norma culta. Você deveria falar, parece-lhe até mesmo que os sexagenários são mais adolescentes que os próprios adolescentes. Beleza? Que eles mesmos. Você deveria usar uma outra estrutura. Você não pode usar mesmos para retomar adolescente. Letra E, ou seja, para retomar um substantivo. Há alguns velhinhos de fato, em cujos trejeitos os fazem assemelhados a crianças. Razão pela qual o autor considera a possibilidade de um contínuo remoçamento. Meu nobre, essa preposição em antes do pronome relativo cujo
não é exigida por nenhum termo da frase, absolutamente nenhum, ela caiu de paraquedas. A frase deveria ser apenas: há alguns velhinhos de fato cujos trejeitos os fazem assemelhados a crianças. Tá certo? Nada justifica a preposição em antes do cujos. Portanto, a letra E está errada. Vamos fazer a última questão desta aula, que é TCE-AM. Galera do Amazonas, tamo junto. Analista técnico de controle externo 2013, 24. Está clara e correta a redação deste livro e comentário sobre o texto. Pô, tem maior vontade de ir Amazonas, mano, para conhecer. Dizem que é bonito pra caramba, eu nunca tive oportunidade. Enfim, continuando. Letra A. Com ironia. Comparou seu autor a Antônio Wise, um lexicógrafo excepcional, responsável por um dos melhores dicionários da língua portuguesa. Não há erro absolutamente nenhum na letra A. Observe que essa vírgula aqui separa uma adjunta adverbial deslocado. A concordância está correta, comparou-se o autor que foi comparado a Antônio Wise. Um lexicógrafo excepcional é um aposto explicativo, por isso vem entre vírgulas. Lexicógrafo responsável por um dos melhores dicionários da língua portuguesa. Enfim, não tem erro absolutamente nenhum. Gabarito, portanto, letra A logo de cara. Agora, a gente tem que entender por que as outras estão erradas. Então, observe a letra B, as outras opções. Letra B. Meu pai teve ímpetos de gargalhadas, conquanto ao invés de diabo A4, eu utilizei diabo aquático, deixando-me trair pela uniformidade sonora. Realmente é engraçadinho, né? No contexto deve ter sido engraçado mesmo. Enfim, meu pai teve ímpetos de gargalhada, conquanto eu utilizei diabo aquático. Deveria ser quando, né? E não com quanto. Com quanto dá uma ideia de concessão, não tem nada a ver nesse contexto. Meu pai teve ímpetos de gargalhada quando eu utilizei diabo aquático. Agora, tem um outro erro aqui de pontuação. Ao invés de diabo A4, deve vir entre vírgulas. Por quê? Porque é uma expressão intercalada, é uma adjunta adverbial intercalada. Deixando-me trair pela uniformidade sonora. Letra C. Outro dicionarista citado é Laudelino Freire. Gosto muito. Que suas obras alcançaram grande repercussão em cuja época se publicaram. Cara, tem dois erros aí. Deveria ser cujas obras e não que suas obras. Beleza? Pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse adequada entre Laudelino Freire e obras. Então você não pode fazer esse tipo de construção aqui não, hein? Que suas. É cujas. Outro dicionarista citado é Laudelino Freire, cujas obras alcançaram grande repercussão em cuja época se publicaram. Ou seja, na época dele se publicaram as obras? Deveria ser na época em que se publicaram? Não ficaria mais coerente? Eu achei essa construção estranha. De qualquer maneira, já há um erro na letra C, que é o uso lá incorreto do que suas. Letra D diz assim: não era apenas por curiosidade intelectual que movia os adolescentes daquela época. Opa! Não era apenas por curiosidade intelectual que movia os adolescentes? Deveria ser, não era apenas a curiosidade intelectual que movia os adolescentes daquela época a irem procurar no dicionário o domínio dos palavrões? Porra, com certeza é isso, né? Então, olha aí, não era apenas a curiosidade intelectual a qual movia os adolescentes daquela época a quê? A irem procurar no dicionário o domínio dos palavrões. Então tem um erro aqui na construção sintática. Letra E. A intenção daqueles jovens era de causarem impacto. Cara, a intenção era de causar impacto. A intenção era de causar impacto. Que vai causar impacto não era a intenção daqueles jovens? Achei estranha essa construção, mas vamos lá. A intenção daqueles jovens era de causar impacto através de palavras abstrusas, com efeito imediato sobre os mais intrépidos. Abstrusas. Meu nobre, eu não recorri ao dicionário para saber o que é abstrusas. Como eu tenho ainda 30 segundos, eu vou pedir ao nosso amigo aqui, cameraman, o Djavan, a colocar no dicionário abstrusas. Vou soletrar A-B-S-T-R-U-S-A-S. Abstrusas.
Vê se essa palavra existe ou se ela não existe, por gentileza, nosso amigo Djavan. Enquanto isso, eu vou bebendo água aqui, que ele está procurando. Abstrusas. E aí? Achou aí no Google? Abstrusas? Difícil de compreender, obscuro, Ah, então existe a palavra abstrusas. abstruso. Não, abstruso, beleza. Algo difícil de compreender. Algo difícil de compreender, rebuscado, obscuro, beleza, show de bola. Então essa palavra existe. Obrigado, meu camarada. O erro, então, não é em abstrusos, o erro é mesmo nesse contexto aqui que eu citei para você. Beleza? Tranquilo? Show de bola. É isso. Terminamos a questão, gabarito letra A, e na próxima questão faremos a partida 25. Meu nobre, daqui a pouco eu tô de volta. Segura a tua onda que a gente tá junto. Fui.